Na videoaula 109, eu e a professora Valdete apresentamos para vocês todos os sistemas, né? Pelo menos os principais sistemas do corpo humano. Agora, nessa videoaula 110, Ciências, nós vamos apresentar para vocês o sistema digestivo. E dentro da possibilidade, no decorrer do ano, vamos apresentar outros sistemas para vocês. Vamos lá? Bem-vindos, animados para uma aula divertida? Espero que sim, né? Porque agora nós vimos uma aula sobre células, uma aula eu apresentei para vocês os tecidos e órgãos e outra eu apresentei para vocês os sistemas, né? Agora, hoje, nós vamos começar a trabalhar com o sistema separados, né? Então, espero que estejam animados para conhecer por dentro do corpo de vocês. Certifique-se de preparar seu material antes da aula. Então, procure um local adequado para estudar, nunca deitado na cama, assente numa mesa como se estivesse em uma sala de aula. Procure uma cadeira confortável e um caderno para vocês fazerem as anotações. Objetivos da aula. 1. Identificar o sistema digestivo. Conhecer a função do sistema digestivo. Observar o caminho dos alimentos. Objetivos da aula 2. Conhecer dicas para uma boa digestão. Identificar algumas doenças do sistema digestivo. Lição de ciências de hoje. Então, nós vamos ver o sistema digestivo. Em alguns livros, vocês vão encontrar também como sistema digestório. Conceitos e definições. A função do sistema digestivo é digerir os alimentos para que possam ser retiradas substâncias necessárias ao bom funcionamento do corpo humano. Então, aqui nesse videozinho, vocês estão vendo o tubo digestivo, né, com seus principais órgãos. Observe os elementos que formam o sistema digestivo. Então, vocês podem até colocar o livro de vocês aí do lado para poder acompanhar, que tem uma ilustração também, né? Então, tem aqui, ó, onde que começa, na boca. Na boca, os alimentos também já vão sofrer alguma transformação. Ele vai descer por esse tubo, que nós vamos ver quais os órgãos que fazem parte desse tubo. Vai chegar a outros órgãos que nós vamos ver um por um. Então, vamos? A digestão tem início na boca. Nela, o alimento é mastigado e misturado com a saliva. Olha só, antes da gente colocar esse sanduíche na boca, a nossa boca já começa a salivar. O processo da digestão já começa antes dele entrar na nossa boca, porque as glândulas salivares já vão soltar saliva, né? É tão gostoso aquele sanduíche, aquele bolo, aquele bombom, que ela já começa a soltar. Então, a digestão do alimento ela já começa antes de entrar na boca, né? Quando ele entra, ele já vai começar a transformar ali. Depois da boca, o alimento, né? Na boca ele já sofre transformações, porque tem os dentes da frente, que são os dentes incisivos, que vão partir os alimentos, os dentes de trás, que são os molares e pré-molares, que vão amassar esses alimentos, e também tem os dentes caninos. Os dentes vão fazer a primeira transformação do alimento. Na nossa primeira dentição, nós temos 20 dentes, que são chamados dentes de leite. Na nossa segunda dentição, ou dentição definitiva, nós ficamos com 32 dentes, sendo que os últimos podem nascer da adolescência para frente, ou 18 anos, que são os dentes os maiores lá de trás, né? Que eles sabem que são os dentes do juízo. Então, depois da boca, o alimento passa pela faringe. Então, na boca, ele sofreu a primeira transformação, recebeu a saliva. Então, aquele sanduíche que o rapaz estava comendo já se transformou num bolo alimentar. Este bolo alimentar vai descer pelo esôfago. O esôfago é um tubo que leva o alimento da faringe até o estômago.
No estômago, os alimentos são misturados com algumas substâncias que também participam da digestão. Nessa fase, os alimentos estão na forma pastosa. Então, aqui no estômago, ele vai receber um suco, que é o suco gástrico. Então, o bolo, né, aquele bolo alimentar, já vai sofrer mais uma transformação com esse suco gástrico. E esses alimentos vão ficar numa forma pastosa. Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Alguns alimentos permanecem mais tempo, tem alimentos que são mais fáceis de digerir, outros não. A carne, por exemplo, a carne é de difícil digestão, então vai permanecer mais tempo no estômago. Então, quando os antigos falam, né, fazer o quilo, então quando nós fazemos uma refeição, a gente vai fazer o quilo, ou vai fazer os alimentos terem uma transformação ali dentro, antes de irem para o intestino delgado. No intestino delgado, além do final da digestão dos alimentos, ocorre uma das fases fundamentais do processo digestivo. É nesta etapa que o organismo absorve as substâncias nutritivas contidas nos alimentos. Por exemplo, os componentes das proteínas, das gorduras e dos açúcares. E no intestino delgado também, o alimento vai receber mais dois sucos. Um é o suco pancreático, né? No estômago ele recebeu o suco gástrico. E no estômago aconteceu alguns movimentos, que a gente fala que são os movimentos peristálticos, são movimentos em forma de onda. No intestino, ele recebe mais dois sucos, que é o suco pancreático e recebe a bile que fica no fígado. Quando a mamãe mata um frango ou compra um frango, pede para ver o fígado, pede ela para mostrar para vocês. Junto do fígado tem uma parte verdinha, onde a mamãe e a vovó tomam maior cuidado para não arrebentar essa parte verde dentro do frango, porque se arrebentar, o frango fica todo amargo. Então, esta parte verde que chama de bile, ela vai funcionar como se fosse um detergente. Quando nós vamos lavar uma vasilha com muita gordura, nós não colocamos detergente para dissolver a gordura. A bile também funciona como um detergente para dissolver as gorduras dos alimentos. Os restos da digestão vão para o intestino grosso. Nesse local, será absorvida a água que os restos de alimentos ainda contêm. Finalmente, esses restos serão eliminados na forma de fezes, através do ânus. Então, do intestino delgado, o que é aproveitado cai na corrente sanguínea para nutrir o nosso corpo. O que não é aproveitado vai para o intestino grosso. E é nesse local que é absorvida a água que os restos de alimento ainda contêm. O que não serve para o nosso organismo, vai ser eliminado na forma de fezes através do ânus. Dicas para uma boa digestão. Certos hábitos podem facilitar a digestão. Ao alimentar-se, coma devagar e mastigue bem os alimentos. Não tome líquido durante as refeições. Após as refeições, espere no mínimo 2 horas para fazer grandes esforços físicos, como carregar peso, jogar bola, nadar ou correr, principalmente nadar, né? É muito perigoso nadar com a barriga cheia. Ou atividades, de um modo geral, né? Atividades físicas, carregar peso, né? Com o estômago cheio, a gente tem que aguardar pelo menos 2 horas. Agora, vocês vão dar uma pausa na nossa aula para assistir esse vídeo sobre o sistema digestivo, né? Com crédito para Ciências, Doutora Mamãe. Assista a aula, depois dê uma pausa e volte para a nossa videoaula. Vamos lá? E então, gostaram? Viram como a doutora Mamãe explica bem ilustradinho como acontece a digestão? Agora nós vamos ver algumas doenças do sistema digestivo. São elas a teníase, né? Teníase é uma doença provocada por um parasita, ou seja,
ser que vive e se alimenta à custa de outro. A tênia é um exemplo de parasita que ataca o sistema digestivo. Ela se aloja no intestino delgado e consome a maior parte dos nutrientes ingeridos através da alimentação. A tênia é contraída através do consumo de carne de boi ou de porco, contaminada, com uma larva da tênia, consumida mal cozida ou mal passada. A pessoa afetada por essa doença sente muita fome, ela fica magra e tem constante dores de barriga. Aqui vocês têm uma ilustração da tênia, né? Então, ela é muito perigosa, por isso que muitas pessoas falam, não comam carne de porco crua, né, gente? Mal passado, bife mal passado, carne de boi, carne de porco, tem que ser muito bem passado. Muitas pessoas gostam de comer aquele bife mal passado, aquele churrasco mal passado, eu não gosto. Falo que estou comendo o boi vivo, o porco vivo. Para mim tem que ser muito bem passado, justamente por causa, né, desse perigo de estar contraindo alguma doença. A diarreia. A diarreia pode ser provocada principalmente pela presença de pequenos seres, que são os micro-organismos, que causam irritações no sistema digestivo. Esses micro-organismos podem ser encontrados nas águas contaminadas e nos alimentos estragados. Quando uma pessoa está com diarreia, suas fezes ficam líquidas. A diarreia por infecção é a principal causa da mortalidade infantil no Brasil. Então, temos que ter cuidado também. Né? Nós vimos no saneamento básico, nas nossas aulas sobre água, sobre saneamento básico, que nós temos que tomar água potável, água filtrada ou fervida, e saber muito bem de onde que está vindo a água, se a gente tiver acampar, se está numa fazenda, para não ter o perigo de tomar água contaminada. Mais uma vez, eu pedi para que vocês dêem uma pausa na nossa videoaula para assistir esse vídeo, né? Algumas doenças do sistema digestivo. Vamos lá? Então, viram como é importante saber higienizar nossos alimentos, frutas, verduras e legumes, tomar água potável, né? Saber de onde que está vindo a água para não contrair doenças. Revisão das aulas de hoje. Revisão 1. Nós vimos o que é o sistema digestivo, função e cada uma de suas partes. Assistimos a 2 vídeos complementares, né? Revisamos algumas dicas para uma boa alimentação e conhecemos algumas doenças do sistema digestivo. E assistimos a um vídeo sobre doenças do sistema digestivo. Então, nós assistimos um vídeo complementar sobre o sistema digestivo e um vídeo sobre doenças do sistema digestivo. Obrigada por participar. Façam as atividades do livro, né, do sistema digestivo que estão lá para fazer e vamos até lá, né? E desculpa pelos cachorros de hoje. Hoje eles estão terríveis, não adiantou chamar atenção não. Fiquem com Deus.